Olá, senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa segunda aula do semestre, apesar de um pouquinho aí atrasados, mas é bom a gente se situar um pouquinho no calendário. Como eu fiz com vocês na segunda-feira, acredito eu, né? Mas dia 4, que seria a nossa aula introdutória, nós não tivemos aula, né? Aconteceu imprevisto comigo, mas nada de prejuízo, era uma aula meramente introdutória, então não vai fazer tanta falta para vocês. Dia 11, nossa primeira aula. Dia 18, nós tivemos a semana de carnaval, né? Não tivemos aula durante toda a semana. E dia 25 também estava impossibilitado de dar aula, certo? Então, hoje, 4 de março, a gente continua o nosso conteúdo. Estamos no primeiro capítulo, a gente tem uma aula ainda de reposição, me cobrem, né, para eu fazer essa reposição para vocês. Desde ontem eu tô com a garganta um pouquinho ruim, então de vez em quando eu vou dar umas pausas assim um pouco mais longas durante a aula, não estranhem, tá? Porque realmente não sei o que aconteceu, acho que eu devo estar próximo de ficar rouco, de resfriar, não sei, mas enfim. Senhores, a gente continua sem previsão de retorno das nossas aulas presenciais. Aguardemos aí, né, que as autoridades nos permitam, né, essa benesse, até por assim dizer. E claro que alguns fatores não colaboram, né? A gente está percebendo uma piora aí nos casos de Covid em todo o Brasil, sobretudo, né, nos estados do Sul. A gente percebe que está uma piora muito grande. E eu acredito que isso vai começar a refletir aqui no nosso estado também, especialmente na nossa cidade. Então, aquele cenário que a gente via de aulas presenciais muito possíveis, talvez não sejam tão possíveis assim a curto prazo, né? Mas acompanhemos aí os próximos capítulos. Tudo pode acontecer, mas por hora essa possibilidade ela passou a estar um pouco mais distante, tá? Hoje a gente continua o nosso primeiro capítulo, tá? Na primeira aula nós paramos na parte de deixa eu voltar aqui. Na parte de administração de suprimentos, né? Falamos sobre PIB, falamos aqui sobre estratégias básicas de atendimento de pedido aos clientes, questões de lucro, e hoje a gente continua falando sobre administração de suprimentos e administração da produção, né? Então, nessa parte de administração das operações produtivas, a gente já percebeu que produzir é algo muito complexo, tendo em vista esses recursos de entrada que são importantes para a operação de produção. Então, esses recursos de transformação a gente viu, né? Entrada, transformação, saída. Então, a gente tem entrada, recursos a serem transformados, recursos de transformação e a saída, né? A gente já viu isso. Então, nos recursos de transformação, a gente vai encontrar diferentes processos, máquinas, equipamentos, habilidades. Então, para ser lucrativa, uma empresa ela tem que organizar todos esses fatores, né? Opa, um momento. Então, que fatores a empresa precisa organizar para ter essa lucratividade, né? Primeiro, fabricar os produtos certos, ou seja, aquela famosa pergunta, o quê? Né? Outra coisa, fabricar no tempo certo, ou seja, quando, né? Fabricar na qualidade certa, ou seja, como fabricar, né? Fabricar os produtos na quantidade solicitada, né? Ou seja, quanto,
quanto devo fabricar, né? E também fabricar da forma mais econômica possível, afinal de contas, quando eu penso na produção, quando eu penso no meu lucro, eu tenho que objetivar o meu lucro e desenvolver as minhas atividades utilizando o mínimo de recursos. Lembram do conceito de eficiência? É exatamente isso, né? A gente falou sobre eficácia, eficiência, flexibilidade, vocês já estudaram sobre isso, né? Então, é nesse mesmíssimo sentido. A gente fala de fabricar produtos, serviços, materiais, bens da forma mais econômica, objetivando exatamente a eficácia, né? Produzir, fazer as coisas com o mínimo de recursos possível, né? Então, com esses fatores, é bastante fácil concluir que um bom sistema de planejamento ele tem que responder algumas questões muito básicas. Primeiro, né, o que se pretende fabricar, né? O que é necessário para fabricar aquilo que se pretende? O que a empresa possui? Do que essa empresa precisa? Né? Então, essas questões elas são muito características daquilo que nós chamamos de prioridade e capacidade. Então, dentro de prioridade, a gente pode inferir, né, quais produtos, quantos e quando eles serão necessários. E na capacidade, a gente pode inferir, né, a competência necessária para produzir esses bens e esses serviços. Ou seja, a prioridade é aquilo que nós chamamos de demanda, e a capacidade é aquilo que a gente observa como os recursos, né? Eu preciso encontrar um equilíbrio em relação a isso durante as minhas atividades empresariais, né? O equilíbrio entre prioridade, né, que é a demanda, ter a demanda adequada, e a capacidade, né, que é ter os recursos adequados para atender a essa demanda. Ou seja, é como se fosse uma balança de peso, né? Um recurso, desculpa, um lado não pode estar acima do outro, os dois têm que estar em equilíbrio, senão ela fica, né? Senão ela acaba pendendo para um lado ou para outro, certo? E aí outra coisa que a gente também, a aula de hoje vai ser muito rápida, tá, gente? Eu não vou mentir para vocês que eu não estou me sentindo muito bem, mas a gente vai finalizar esse capítulo que não falta muita coisa, certo? A aula de hoje é só para a gente finalizar esse capítulo, vai ficar gravadinho aqui, depois vocês podem assistir com calma, enfim, é porque realmente eu não estou me sentindo muito bem, mas vocês já tiveram prejuízo aí de 2 semanas sem aula, então a gente não vai parar por aqui hoje. Então, outro ponto é a questão de planejamento e controle da produção. Coloquei ele em cima, né? Então, esse PCP, que é o planejamento e controle da produção, o que ele faz? Ele identifica o processo de gerenciamento das atividades de produção e operações de uma empresa, né? Ele é um sistema de gerenciamento dos recursos operacionais de produção. E esse sistema ele vai cumprir funções que definem o que, quando e como produzir, além de fazer o monitoramento da execução desse plano, né, desse planejamento. Então, para que eu tenha uma visão razoável das minhas necessidades futuras, de forma que eu possa ter de maneira imediata, né, ações para atender a essas necessidades, eu tenho que começar o estudo nas organizações com a análise de um sistema de PCP. E aí essa atividade de PCP bem elaborada, ela apresenta 5 grandes níveis, né? Primeiro,
o plano estratégico de negócios, né? O plano estratégico, calma, é a declaração, né? O que é esse plano estratégico de negócios? Ele é a declaração dos principais objetivos e metas a se atingir no período de 2 a 10 anos. Esse plano estratégico, ele serve como um direcionamento amplo e mostra o tipo de negócio, os produtos, os mercados, enfim, em que a empresa tem a intenção de atuar no futuro. Normalmente, esse plano estratégico de negócios, ele mostra, de forma geral, como vai ser a preparação para atingir essas metas, ou seja, a estratégia, né? Ele envolve diretamente um trabalho muito profundo de análise de marketing, de finanças, da produção e da engenharia. De que forma? Né? Quando a gente olha para o marketing, a gente olha, que mercados eu vou atender, né? Que produtos eu vou oferecer, quais preços, quais promoções, né? Quando a gente olha para finanças, o que a gente pensa, né? Quais vão ser essas fontes e as aplicações disponíveis no mercado, o fluxo de caixa, o lucro, o retorno sobre o investimento. Quando a gente olha para a produção, o que a gente visualiza, né? As necessidades de novas fábricas, novas máquinas, de novos materiais, de mais ou de menos mão de obra, né? E quando a gente olha para a engenharia, a gente vislumbra, né, uma área que é responsável pela pesquisa, pelo desenvolvimento, pelo projeto de novos produtos, ou até mesmo para modificar aqueles produtos que já existem na sua organização. Então, esses planos estratégicos, eles são de responsabilidade da alta direção das empresas. E, geralmente, eles são revisados a cada 6 meses ou a cada, né? A gente, me dá só um minuto, por gentileza. Pronto. Tu pega um pouquinho de água. Além do plano estratégico de negócios, nós temos também o plano de produção, né? Então, quando a gente parte do plano estratégico, a administração da produção, ela tem que avaliar as quantidades por família de produtos a se produzir em cada período, né? Os níveis de estoque que são desejados, quanto eu quero manter de estoque, os recursos que são necessários por período, e aí que recursos são esses? Os equipamentos, a mão de obra, os materiais e a disponibilidade desses recursos que são necessários. E aí não tem muito detalhamento aqui com relação ao plano de produção, né, nesse ponto. Então, com o plano de produção,
vai se apresentando as soluções ou os caminhos para cada família de produtos, né? Então, esse plano ele tem que satisfazer a demanda do mercado dentro dos limites de recursos que a empresa dispõe. Então, quer dizer, o plano de produção ele tem que balancear as necessidades e as disponibilidades. Então, esse horizonte, né, essa linha de planejamento, ela varia entre 6 até 24 meses. E isso sendo revisado mensalmente, ou seja, todos os meses, para que essas metas sejam atingidas. Outro ponto é o programa mestre de produção. Eu coloquei isso aqui para vocês, não coloquei? Coloquei. Definido aqui. Aqui, no estratégico de negócios e o plano de produção, a gente tem aqui o... Eu não sei o que está acontecendo, acho que está dando mau contato aqui, só um momento. Acho que estava dando mau contato aqui no meu microfone. Tá, então aqui, programa mestre de produção. Então, definimos aqui o plano estratégico de negócios, o plano de produção. Então, definido isso, né, que principalmente o plano de produção, que vai visualizar essas famílias de peças a produzir, temos aí nas mãos esse conjunto de informações que vai executar o programa mestre de produção, que vai justamente tratar dos componentes individuais finais. Então, o plano de produção ele é dividido por períodos, e para cada período é mostrada a quantidade a produzir de cada item. Então, para que se faça uma boa elaboração desse programa mestre, é preciso informar os dados do plano de produção, a previsão de consumo dos itens individuais finais, os pedidos de vendas, né, os estoques e a capacidade existente. E aí, em geral, esses programas mestres de produção, eles passam por uma revisão semanal ou mensal, ou seja, toda semana ou todo mês. Após isso, nós temos o planejamento das necessidades de materiais. Então, esse planejamento, ele mostra as quantidades necessárias de materiais e quando a produção pretende utilizar esses materiais. Então, ele é um planejamento para fabricação e para compra de componentes. Então, a atividade de compras, ela tem uma base muito forte nesse planejamento de necessidades de materiais, justamente para decidir pela compra ou pela fabricação dos componentes. Então, o nível de detalhamento nesse momento é alto, porque esse planejamento ele mostra quando os componentes e as peças serão necessários para a fabricação do item final. Então, o horizonte de planejamento, a linha de planejamento, ela é consequência do lead time, que é combinado entre compras e fabricação. E isso pode se estender de 3 até 18 meses, né? Falamos sobre o que é lead time na aula passada, certo? Se vocês, por acaso, professor, o que é lead time? Na aula passada a gente conversou bastante sobre isso, tá? Outro ponto é o controle da atividade de compras e produção. Então, essa atividade de controle ela é realmente muito operacional. Ela implementa e ela controla o sistema de planejamento da produção. Então, as compras, a parte de compras, ela responde por estabelecer e controlar esse fluxo de matérias-primas para a fábrica. Então, o controle da atividade produtiva vai responder pelo planejamento, pelo controle do fluxo de trabalho já dentro da fábrica. Então, essa linha de planejamento é curta. Isso varia entre um dia e um mês, né? Tem um alto nível de detalhes, ou seja, é um controle muito detalhado, que considera cada item, cada estação de trabalho, cada encomenda, né? Então, esses planos têm que ser revisados
todos os dias, né? E então fica claro que esse plano estratégico de negócios ele tem a intenção de integrar esses planos individualizados de todos os departamentos na organização. E essa atualização tem que ser constante, já que o nosso mercado, o ambiente do mercado, de forma geral, ele constantemente muda, né? Então, essa constante atualização, ela envolve as áreas de marketing, né, e de vendas, que comparam a demanda real com o plano de vendas e levando em consideração as potencialidades do mercado e as previsões de demanda. Então, quando se é atualizado, né, essa questão do plano de vendas, a gente traz para a apresentação a produção, a engenharia e as finanças, que vão ajustar os seus planos para aquela novidade, para aquele novo que é apresentado. Então, se alguma área não consegue acompanhar esse novo plano de marketing, né, ele tem que ser ajustado. Então, dessa forma, se consegue uma atualização dos planos ao longo dos anos, né, de maneira coordenada entre as diferentes áreas da organização. E aí, esse planejamento constante, ele recebe o nome de planejamento de vendas e operações. Ele traz alguns benefícios também, né? Como, por exemplo, ajudar a administrar as mudanças, trazer um melhor planejamento da produção, dos estoques, o registro das encomendas, traz também meios de atualizar esse plano estratégico de negócios, ao mesmo tempo em que as condições se modificam, né? Além de outras questões. E o outro ponto é a terceirização, que até dispensaria, né, explicações, mas é muito importante falar sobre isso. Então, a indústria, ela passou por momentos muito diferentes ali ao longo da sua evolução, né? Começando ali com os artesãos, indo para as primeiras fábricas, aí a invenção da máquina a vapor, os empreendedores, os inventores, né, que fizeram ali as suas ideias para aquela base de nascimento dos grandes conglomerados industriais que acabaram se espalhando aí nessa primeira fase do século XX. E aí, com a Segunda Guerra Mundial, teve um deslocamento do equilíbrio, já que a Europa e a Ásia foram destruídas pela guerra, né? Então, as indústrias americanas elas foram muito rapidamente alçadas a fornecedoras globais, porque elas foram as únicas que ficaram inteiras após a guerra. E esse esforço ele valeu até o início da década de 60, que foi quando o americano convenceu os japoneses que copiar não levava à geração de valor e que com os conceitos de qualidade as indústrias japonesas poderiam crescer. E aí, na década de 70, algumas indústrias japonesas já começavam ali a despontar como algumas produtoras de bens de qualidade. E surgem alguns nomes que a gente já conhece, né? A Sony, né, que já fabricou de tudo, né? Sony já tem televisão, tinha DVD, tinha microsystem, né? Aparelho de som, celular, câmera, enfim, câmera fotográfica, né? A Sharp é mais antiga, acho que só quem tem mais idade aí vai lembrar da... Eita, Jesus. Desculpa. A Sharp é mais antiga. Eu lembro malmente ali na minha infância, eu lembro que tinha uma marca de televisão, né, que era a Sharp. A Mitsubishi, que é conhecida, uma conhecida fábrica de carros, né, uma fabricante de carros, e tantos outros nomes. E aí, em seguida começaram a aparecer alguns carros com nomes estranhos, né, Toyota, Honda, né,
que tinham uma qualidade, uma durabilidade muito maiores, preços incomparavelmente menores do que os dos modelos americanos e europeus. E aí foi que começou a nascer o problema. Então, mais ou menos no fim da década de 70, surgiu no Brasil aquilo que é chamado de IMAM, que é o Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais, que é formado por um grupo de engenheiros e técnicos que observaram o movimento do Japão e se propuseram a mostrar para os industriais brasileiros aquilo que estava acontecendo por lá. E eles trouxeram algumas ideias ali, que é zero defeito, just in time, que acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre, as células de manufatura, a Poka-yoke e o Kanban. São nomes bem estranhos, vocês vão poder ver na apostila de vocês. E aí, entre tantos outros nomes que indicam, na realidade, as diferentes técnicas que são aplicadas pelas indústrias japonesas, né, que levaram essas indústrias ao sucesso mundial que conhecemos até hoje. Então, o Japão hoje ele tem um parque industrial muito grande, além de grande, muito sucessor. Não vou dizer nem sucessor, acho que não é essa palavra, mas um parque tecnológico eficiente e de sucesso no mundo todo, né? Então, um dos ensinamentos dos japoneses dizia que as fábricas tinham que se concentrar naquilo que elas mais sabiam fazer e deixar para os outros algumas partes das atividades delas que não faziam parte. Isso é um pouco sem sentido, mas a gente já vai entender. Então, a alta administração, com esse entendimento, ela podia olhar para aquilo que realmente interessava, né? E esquecendo, por exemplo, se faltou tomate para fazer o almoço. Então, a partir daí é que nasce aquilo que a gente conhece hoje como terceirização. Então, no Brasil, essa ideia ela acabou sendo muito difundida. E foi uma experiência real da Senco. A Senco ela era uma fabricante de bens de capital muito famoso no Brasil, né, muito famosa, e tinha em sua fábrica condições de fazer tudo aquilo que ela precisava para atender aos pedidos dos clientes. Era uma empresa grande, né? Enfim. Então, num certo instante, o filho do empreendedor original, que já naquela época já estava na frente da empresa, estava à frente da empresa, ele viu que a competição no Brasil começou a aumentar. E do tamanho que a empresa estava, não tinha como fazer frente a isso. Então, ele começou um processo de terceirização, né? Partes da empresa que se dedicavam a serviços paralelos, que eram necessários, não deixavam de ser necessários, não precisavam exatamente pertencer à empresa, mas podiam constituir uma empresa à parte, que passaria a ser a prestadora de serviços a Senco. Então, da mesma forma, alguns serviços como a segurança patrimonial, os refeitórios, a limpeza, a folha de pagamento e tantos outros também podiam ser contratados por terceiros, ou melhor, de terceiros, né? E ficando muito mais econômicos do que se fossem administrados pela própria empresa. Então, esse foi o início da terceirização no Brasil. Isso aconteceu lá pela década de 80, né? Isso torna a empresa mais horizontal, ela deixa de fazer um monte de coisas, né? E passa a subcontratar empresas de fora, terceiros, por isso que se fala de terceirização, né? Uma versão mais recente disso são as montadoras de automóveis e as fábricas que são muito modernas, né? Mas na realidade é um aglomerado de diferentes empresas no mesmo terreno com o objetivo de montar um carro. Então, isso começou com a fábrica da Volkswagen Caminhões, que fica lá em Resende. E depois foi aplicada pela fábrica da Peugeot Citroën, lá em Porto Real. A GM, que é a Chevrolet, né, lá em Gravataí, que fica no Rio Grande do Sul.
a Ford em Camaçari, entre outras, né? Ou seja, a montadora, ela se preocupa com o projeto do carro e com a qualidade, e vai delegar para terceiros a fabricação e a montagem desses componentes do carro, dentro dessa linha de montagem, ou seja, uma terceirização pura. Então, se nos países da Europa e da Ásia a terceirização funcionou, né? Se no Brasil temos muitos exemplos de que funciona, sem dúvidas que a adoção da terceirização passa a ser uma técnica que auxilia a organização a ter resultados muito melhores na busca pelo sucesso, né? Senhores, alguma questão sobre a aula de hoje? Podem mandar aqui no chat ou levantar a mão. Bem, como eu falei, a aulinha um pouquinho mais curta hoje. A gente encerrou aqui o nosso primeiro capítulo. E na próxima semana, na próxima quinta-feira, a gente vai falar sobre gestão de estoques, que é o capítulo 2, tá? E assim que possível, a gente vai agendar a nossa reposição. Fiquem tranquilos, tá bom? Então, encerramos hoje por aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês de aguentar essa aulinha pequenininha aqui de nada, mas é porque realmente é compromisso, eu preferiria estar aqui mesmo me sentindo um pouco mal, mas vai dar tudo certo. Então, até quinta-feira que vem, senhores, boa noite, bom fim de semana e cuidem-se.